Fala galera do YouTube, passando para corrigir o simulado de número 3, porque naquela segunda-feira eu passei mal pra caramba, mas tá tudo certo, tô aqui para deixar o nosso compromisso amarrado na tua aprovação. Vem comigo então, simuladinho de 10 questões. Cara, que lindo esse simulado, né? Coisa bem boa a gente poder treinar um português, pensando ele numa lógica de prova, colocando ele num ritmo de prova, que é o grande diferencial da gente fazer provas anteriores das bancas ou questões simuladas. Eu insisto nisso para quem está estudando para concurso. Cara, te atira em provas anteriores e questões simuladas. Ali está o nó do negócio. Bom, o nosso único texto, né, então, trazia era o terceiro da nossa sequência de simulados e aulas abertas aqui no meu canal do YouTube. E a gente tinha uma divisão, que era a divisão desses pontinhos aqui e das linhas. A primeira questão vem com uma questão de tempos verbais. Então ele diz assim: assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do traço contínuo da linha 2, 30 e a outra se perdeu aqui no meio. Que legal. Então ele diz assim, ó: dois homens que estavam juntos há 27 anos se tornavam o primeiro casal? Não dá para se tornavam, né? Por quê? Porque parece que a gente tem um processo em andamento, né? Existe uma sequência lógica, uma sequência temporal. E não, eles se tornaram o primeiro casal, então acabou o fato. Então é um pretérito perfeito e não imperfeito. O ava é o imperfeito. Então a gente já consegue eliminar 3 questões nesse caso aqui. Depois ele disse assim, lá na linha 30. Então deixa eu só botar aqui. Se tornaram o primeiro casal a celebrar. Então já vou marcar também a nossa questão de número 2, né? Este há 27 anos é do verbo fazer, é do verbo haver indicando tempo. Então é igual a faz, tananã, tananã. Então a gente tem uma relação de tempo aqui, por isso que eu consigo eliminar a letra B e a letra E. E na sequência a gente tem um verbo, celebrar. Antes de verbo a gente não consegue ter crase. Por isso que é a questão de número 3, por isso que não vai crase na linha de número 3. Bom, e depois a gente vai ver agora se é tenham ou tivesse. E aí a gente tem lá na linha 30, quando ele disse assim, aqui em cima. Linha 30 nos disse assim, ó. Após 35 anos... Vamos tentar voltar um pouco mais. Ele disse assim no parágrafo anterior. Começando lá na 25, tá? Pouco depois, também na manhã desta sexta-feira, um ator e um representante de artistas se casariam em um cartório registro civil de Buenos Aires após 34 anos de convivência, se não tivessem, né? Por quê? Porque repara que a gente tem um detalhe importante nesse paralelismo verbal. E tu, Jesus, velho, o que é paralelismo verbal? É isso aqui, ó. Casariam. Então eu tenho aqui um futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. O paralelo desse cara vai ter que ser o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí tu, meu Deus, o que é isso, Zambelli? É essa relação que é assim, ó. Sempre que eu tenho uria, que é o futuro, o paralelo dele é o CC. Como assim? Estudaria se tivesse CC tempo. Viajaria se tivesse CC dinheiro. Então eles se casariam. E aí se casariam se não tivessem cancelado as pressas. Então eles se casariam se não tivessem. Por isso que eu elimino a letra B e já tenho como gabarito a letra C. Certo, mano? Bom, seguimos na relação de crase para a questão de número 2. A questão de número 2 nos trazendo a questão perguntando de crase, né? E depois ele vai lá para a linha 35 e 44, quando ele disse assim... deixa eu pegar uma caneta mais destacável. E ele disse assim:
O representante Alejandro e o ator Ernesto casariam no mesmo lugar onde há 3 anos tiveram essa possibilidade negada. Então a gente mantém uma relação de tempo e aí eu já elimino a letra C. E para confirmar, lá na 44, quando ele diz: se obedecerem à nova lei. Qual é a lógica que a gente tem? Quem obedece, obedece a lei. Crase, preposição mais artigo, crase nessa brincadeira aqui. Por isso que nós vamos ficar com a letra D de desespero, mano. Certo? 2 questões que sempre fazem um sucesso danado nas provas, né? Questões de tempos e concordância verbal e lacunas de crase. Sempre uma boa pedida a esse respeito. Na questão de número 3, ele pedia a incorreta a respeito do texto. Então a gente ia para uma questão de interpretação de texto. Note que nessa questão de número 3, estava tudo certo, menos a letra E. E por que a letra E não pode, né? Porque ele disse assim, ó: para o primeiro casal a celebrar união civil na Argentina sobre o amparo da nova lei, a celebração foi somente protocolo. Não foi isso não. Por quê? Porque quando a gente chega lá no texto, fica aqui, ó, vem no texto, ele diz assim, ó, quando ele diz, foi celebrada, aqui, ó, aqui tá a relação do protocolo. Estamos juntos há 27 anos, isso para nós é quase um protocolo. É quase um protocolo. Mas, se opõe, foi uma grande conquista a aprovação da lei, disse Navarro. Então, isto para nós é quase um protocolo. Entende? E aí lá na letra ele diz: para o primeiro casal celebrar a união civil na Argentina, sobre o amparo da nova lei, a celebração foi somente um protocolo. Não foi, foi quase um protocolo. Esse é o erro da letra E, por isso que a letra E é a nossa resposta. Não desiste, não desiste. Fica aqui comigo. Bom, o que a gente tem na questão de número 4? Pontuação. Questõezinhas de pontuação sempre fazem um estrago na prova. O que a gente tem na primeira? Na primeira ele diz: a respeito da pontuação, quais estão corretas? E aí ele tem na primeira frase: a vírgula em pouco depois foi utilizada em razão de além disso. Qual é o rolo que a gente tem, né? O pouco depois, ele vai lá no texto, nos dá uma ideia de tempo. Então, ele é um adjunto adverbial, tá? Ele é um adjunto adverbial. E, além disso, não vai ser um adjunto adverbial. Vai ser uma ideia de uma expressão intercalada, que entra naquela regra das ideias do por exemplo, isto é, além disso. Essas expressões elas entram na frase para dar uma articulação na frase, mas elas não são adjuntos adverbiais. O pouco depois me dá uma ideia de tempo. Então, a número 1 tá errada. A número 2 diz: a vírgula em também na manhã desta sexta-feira foi utilizada pelo mesmo motivo de em 61 anos. Cuidado, né? O também na manhã dessa sexta-feira me dá uma ideia de tempo, é um adjunto adverbial. Só que o de 61 anos é um aposto. Aí tu vai dizer, Isabelle, mas não é tempo isso também? Tá, não. Mas é que lá no contexto que ele está inserido, ele caracteriza o cara. Ele dá um acréscimo para esse cara. Então ele funciona como aposto, não como adjunto adverbial. Por isso que a número 2 está errada. E a número 3 diz que no fragmento nesta sexta-feira na Argentina deveria ser colocada uma vírgula após sexta-feira para separar termos de mesma função sintática. Olha que interessante essa questão. Por quê? Nesta sexta-feira me dá uma ideia de tempo. Na Argentina me dá uma ideia de lugar. Então eu tenho 2 adjuntos adverbiais enumerados. É uma enumeração de adjuntos adverbiais. E tu, Jesus, velho, o que é isso? Quando eu coloco a mesma função sintática repetidamente.
quando eu repito itens de uma série de adjuntos adverbiais. Então, o que nós temos é correto, letra B de Brasil é a nossa resposta, certo? Uma questão envolvendo muita análise sintática, né? Abusando forte aí dos adjuntos adverbiais. Vinha a questão de número 5, vai respirando enquanto isso. E ele disse assim: imaginando-se que o significado da palavra protocolo seja desconhecido pelo leitor, são propostas estratégias para descobri-lo. Então, olha que legal essa questão de vocabulário para a gente pensar. Ele traz uma ideia assim, ó, cara, se tu não sabe como é que tu achas, que tu descobre como é que uma palavra é feita, o que tu poderia fazer disso aqui? Então, a primeira ideia que a gente tem é, na 1, relacionar a palavra proposta pela semelhança gráfica. Meu, cuidado. Cuidado, né? Tu não é tão inocente assim para achar que o jeito que ela foi escrita diz sobre o significado. Porque eu estou falando nessa questão de semântica. Eu estou falando de sentido. Semântica. Semântica é um nome técnico, tá? Da palavra sentido. Então, não é uma semelhança gráfica. Não é porque ela é escrita parecida que ela vai ter a mesma relação de sentido. Tá fora a primeira. Depois, identificar a função sintática que a palavra exerce na frase. Ó, tu não sabe o que significa uma palavra. Adianta saber que ela é um objeto direto, que ela é um sujeito, que ela é um adjunto adverbial? Cara, não vai adiantar nada, porque tu vai continuar sem saber o que é essa palavra. E depois, na 3, considerar o contexto em que a palavra está inserida. Sim, mano. Tudo é contexto, né? Se eu não sei o que é um negócio, a palavra, eu entendo pelo contexto, tenho uma noção se ela é boa, se ela é ruim, se ela dá um valor, se ela não dá valor. Então, não é a função sintática, né? Saber se é objeto direto, indireto, não vai adiantar nada. E não é por semelhança gráfica que vai adiantar alguma coisa. Por isso que a letra B de Brasil é a nossa resposta. Vem a questão de número 6. A questão de número 6 está aqui, ó. E ela nos traz a seguinte ideia. O termo não pode, o que não pode substituir o texto na expressão mas, sem prejuízo do significado e da correção. Vem comigo, essa questão é bem importante. Essa questão mistura as conjunções, tá? Prova de português sem conjunção não existe. Ó, ou o grupo das coordenadas ou o grupo das subordinadas, beleza? Quem é a principal coordenada? Todas são, mas tem aquelas que aparecem mais em prova de concurso. E a que aparece mais em prova de concurso são as adversativas. São as principais coordenadas. Já no grupo das subordinadas, o grande destaque fica para as concessivas. Cara, eles não dizem a mesma coisa. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. E a questão trata exatamente sobre essa possibilidade. Então ele diz, eu tenho a palavra mas lá no texto, que é uma adversativa. Qual que não pode substituir? Bom, se a gente for ver, a gente tem a listinha aquela do mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, embora, é um nexo concessivo, tá? É o principal nexo concessivo. Então essa questão resgatava aquelas noções básicas de conjunção, porque a gente precisa dominar esse assunto. A gente precisa estar ligado no que é uma coordenada e o que é uma subordinada. Qual é a principal coordenada, qual é a principal subordinada? Meu, elas aparecem em tudo que é prova, por isso que eu coloquei aqui no nosso material. Vem a questão de número 7. E a questão de número 7, trabalhando com a ideia da transitividade verbal, que ele traz sobre regência. Mas, ó, poderíamos falar que isso é sintática. Por quê? Porque a análise sintática apoia a regência. E a regência é pensar o tipo de verbo. O que a gente tem? Em qual dos casos abaixo o verbo apresenta a mesma regência? Ou seja, a transitividade. Transitividade. O que eu quero saber de transitividade? Se ele é VI, se ele é VTD, se ele é VTI, se ele é VTDI, se ele é VL. Lembra que são 5 tipos de verbos, né? Verbos que não pedem complemento, verbos que pedem complemento sem preposição,
com preposição, pedem dois complementos ou atribuem características. Feito? Vamos lá olhar na linha 37 que eu quero te mostrar isso na prática. Vem aqui, respira. Não desiste ainda. Lá na 37 ele diz assim, ó. Tá aqui, ó. Vamos pintar aqui, vai ficar mais bonito. E ele disse assim: a nova legislação reforma o Código Civil. Alunos zambelianos sabem que a primeira coisa de uma frase é catar o sujeito dessa frase. Quem é que reforma? A nova legislação. Esse aqui é o sujeito. Reforma o quê? VTD. Porque o Código Civil é o nosso objeto direto, tá? Então ele reforma o quê? Neste contexto, o cara é VTD, tá? Porque a transitividade, a regência de um verbo vai depender sempre da frase que ela está inserida. Então, eu trouxe aqui um resuminho para a gente facilitar a vida, tá? Então é assim, o estavam vai nos dar na linha 1, vai nos dar uma relação de verbo de ligação. Então, eles estavam, tananã, e depois o casariam da 27. Vamos olhar lá. Ó, os dois homens estavam juntos. Ele atribui uma característica. Isso é um verbo de ligação. Lá na linha 27, ele diz assim: um ator e um representante de artistas se casariam em um cartório. Se eles vão se casar, já era. Não tem mais o que dizer, né? Essa é a transitividade do verbo. Quem se casa, neste contexto, se casa com. Mas se eles se casariam, o C me dá uma ideia de reflexo, né? Ele faz a ação de casar e sofre a ação de ficar casado. Então é um verbo intransitivo. O obedecer a gente viu lá na questão de crase. Ele pede uma preposição, então ele é um VTI. Obedecerem à nova lei. Lá na linha 40, ele tem o iguala. Bom, já dá pra gente desconfiar que se iguala a alguma coisa, né? Então, além disso, iguala os direitos civis dos casais homossexuais, que é o nosso objeto direto, iguala alguma coisa a outra, ao dos heterossexuais. Então, esse iguala pediu dois complementos, um direto e o outro indireto. Isso tem nome, VTDI. É um verbo VTDI. Então, vamos anotar lá. Esse cara aqui é VTDI. E o celebrar o quê? Tá aqui a nossa resposta. Esse cara é um VTD. Letra E de esperança, a nossa resposta. Na questão de número 8, essa questão de número 8 é muito inteligente. Essa questão de número 8, ela mistura concordância verbal e concordância nominal. E ela tem um segredo, que o segredo é esse aqui, ó. Ele diz: caso a palavra legislação fosse passada para o plural, quantas outras... Esse é o segredo. Outras palavras da frase precisariam sofrer ajustes para efeitos de concordância. Sempre o que ele dá não conta. Então aqui ele deu a palavra legislação. Então a gente não pode contar a palavra legislação lá na linha 37. Vamos fazer lá? Vem comigo. Ó, deixa eu dar uma apagada aqui, porque o senhor se empolga e vai escrevendo. Ó, te liga aqui. Ele quer trocar legislação, tá? Então, o que vai ter que mudar no texto aí para a gente ajustar esse cara? E eu vou ter que dizer então que... Deixa eu botar um laranjão aqui. As novas legislações reformam o Código Civil, mudando a fórmula de marido e mulher para o termo contraentes. Ora, se eu trocar legislação por legislações, eu vou ter que fazer duas concordâncias nominais, que é aquele artigo e aquele adjetivo, e uma concordância verbal, que é o reforma. Então, 3 outras palavras deveriam sofrer ajustes para fins de concordância, né? 3 outras palavras. Vamos anotar, deixa tudo organizado esse teu material aí, hein? Vamos deixar a, nova e reforma. São as 3 palavras que deveriam mudar para fins de concordância. Topzera?
vem para a questão de número 9. A questão de número 9 trabalha com a ideia de tipologia textual. Que tipo de texto é esse? Bom, ele é apresentado e classificado como informativo, ou seja, ao lermos esse texto, a gente é informado de alguma coisa? Sim, é isso aí. Letra A, a gente até desconfia, né? Mas assim, Zambelli, na letra A? Assim na letra A. Por que ele não é um diálogo? Porque não tem lá. O Zambelli disse, dois pontos, travessão, abre aspas. Fulaninho respondeu, dois pontos, travessão, abre aspas. Não tem isso. Injuntivo, o que é injuntivo? Injuntivo é de ordem. Ele vai dizendo, pega não sei o que, casa com não sei o que, assina o papel, assume. Não. É um editorial? Não. O editorial é um texto que vai ter uma opinião de uma empresa, uma opinião de um jornal, de um grande grupo. Não é o caso. E descritivo? Não, porque ele não está descrevendo, né? Ah, é a aliança que era de ouro muito brilhante. Ele não está descrevendo. Então não é descritivo. Letra A, a nossa resposta. E aí a 10 vem para lacrar. Porque a 10 diz assim: qual das palavras C não poderia ser classificada como pronome reflexivo? Ora, o que é um pronome reflexivo? Um pronome reflexivo é aquele em que o sujeito faz e sofre a ação. Essa é uma ideia. Eu posso ter um reflexivo em que eu posso ter essa relação aplicada da seguinte forma. Quando eu digo ele se feriu, então ele faz a ação de ferir e sofre a ação de ser ferido. Ele se penteou, ele faz a ação de pentear e sofre a ação de ficar penteado. Qual é o rolo do C da 29? Este C é uma conjunção condicional. O que é conjunção condicional? É aquele C que é igual a caso. Deixa eu trocar aqui. É o C que é igual a caso. Então, de novo, uma questão misturando as conjunções. E eu queria te mostrar, dentro desse grupo, desse simulado, como é que eu organizei isso para tu começar a pensar como que vai ser as tuas provas, tá? Eu organizei esse simulado da seguinte forma. Primeira questão trabalhava com tempos e modos verbais. A segunda questão, com crase. A terceira questão, com interpretação de texto. A quarta questão era pontuação. A quinta era sobre vocabulário. A sexta questão era sobre conjunções. A sétima, sobre transitividade verbal, análise sintática. A 8 era sobre concordâncias. A 9 era sobre tipologia textual. E a 10 de classes de palavras. E aí, aqui está o nosso simulado e algumas sugestões de curso. O que eu gosto e acho importante avisar os meus alunos? O estudo teórico do português, ele é importantíssimo. Ele é que vai nos dando a noção de como que a matéria se organiza, o que puxa uma coisa, o que puxa outra. Agora, quando a gente sabe a banca do nosso concurso, a gente precisa focar nessa banca. A gente precisa treinar, porque cada banca tem a sua linguagem. Por isso que eu trouxe 3 sugestões aqui. Mas se vocês entrarem no meu site, tem muitas outras sugestões. Eu trouxe... Aqui já não é mais 100. Nós já mudamos esse curso. Agora ele já virou 150. Esse aqui já virou 150 questões da Fundatec e tem um resumo. Um resumo teórico em cima da banca. Mostrando teoria e prática. Teoria e prática. Eu tenho o combo CESP de 300 questões da CESP. 2018, 19, 20. Ou 19, 20, 21. E mais questões simuladas. Então dá 300 questões. Um curso de análise sintática para quem ainda está enferrujado. E 100 questões da IBAD, que é uma banca aí que vem para fazer uma série de concursos em 2022. Legal? Aqui está o nosso gabarito e aqui está o meu site. Fica o convite. Agora em janeiro estou lançando turmas de curso completo de português.
Curso com teoria gramatical para a gente reforçar não só em questões, como também na parte gramatical. Beleza? Tamo junto e ó, não deixa de me seguir, né? Segue lá no Insta, @Carlos Zambelli. É meu Insta. Lá a gente todo dia tem um conteúdo ou de psi ou de português, porque além de professor de português, eu também sou formado em psicologia e atendo como psicólogo clínico. Legal, a gente se vê, obrigado. Não te esquece de dar um like aí e tamo junto, não desiste.